Olá, nessa aula vamos vetorizar algumas logomarcas de super-heróis, para que a gente possa treinar a vetorização e algumas técnicas que a gente pode usar em comum com outros tipos de artes. Vamos começar aqui pela mais simples do Lanterna Verde. As imagens estão disponíveis no recurso da aula, mas você pode pegar qualquer uma no Google. Então vamos começar. Primeiro eu apertei a tecla P para mover ela para o centro da página, olha só. A gente aperta P uma única vez e ela vai para o centro da página. Para começar essa logo, vamos fazer primeiro a parte de fora, que é uma elipse. Eu vou segurar Ctrl para que ele fique uma elipse perfeita e vou apertar P para mandar para o centro da página. Olha só, vou aumentar um pouco, segurando Shift aqui para aumentar proporcional para todos os lados. E vamos jogar ela aqui. Agora, temos aqui a parte de dentro que também é um círculo e esta outra parte. O que eu posso fazer? Vamos dar um Ctrl D para duplicar e agora, segurando Shift, eu vou diminuir até chegar aqui. Perceba que nessa imagem não está um círculo perfeito, olha só. Mas na logo do Lanterna Verde a gente pode fazer o círculo perfeito. Ou então qualquer coisa, se você quiser deixar fiel a essa imagem, é só chegar um pouco para o lado. E eu vou dar mais um Ctrl D agora e, segurando o Shift, vamos jogar ela até aqui. E agora eu tenho essa parte aqui que é um retângulo. E eu vou dar um Ctrl D para duplicar e jogar ele aqui embaixo. Perceba, olha só, ele não está do mesmo tamanho do de cima. Mas isso é um erro, a pessoa que vetorizou essa imagem não fez proporcional. Vou arrastar essa aqui para o lado agora para a gente poder ter a nossa logo estruturada. A primeira coisa que a gente vai fazer é... Ou a gente já poderia jogar tudo verde aqui, menos aqui. Jogar verde nos outros branco. E branco aqui. Só que essa não é a ideia, então vamos voltar aqui. A ideia é que essa logo fique com uma única cor e onde eu jogar ela, ela vai continuar nessa cor branca. Ou então, pelo menos a parte de cima separada. O que a gente pode fazer? Primeiro eu vou jogar aqui um fundo, ó. Vou desenhar um quadrado e vou colocar nele a cor verde. Eu vou pegar esse verde e vamos colocar aqui e dar um Shift Page Down. Pronto, eu tenho esse verde. Eu posso fazer ela vazada, onde ela seja apenas um objeto branco, ou posso fazer a parte branca com a parte verde. Como a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou preencher aqui de branco e vou remover o contorno. Tenho essa parte branca. Para mim fazer esse objeto verde, primeiramente eu vou selecionar esses dois retângulos e vou soldar eles, para que eles sejam um único objeto. Vou colocar eles de azul por enquanto. Com eles selecionados, eu vou segurar Shift, clicar no meu círculo, apertar a tecla C e a tecla E, para ele centralizar verticalmente e horizontalmente. O círculo já está centralizado. Aqui agora eu tenho esse círculo amarelo e esse círculo rosa. Eu posso pegar o amarelo, segurar um Shift, clicar no rosa e aparar. Agora eu tenho, olha só, esse outro formato. Nesses três aqui agora, eu posso, nesses três não, nesses dois, que esse está soldado é um só, junto com o rosa eu dou um soldar. E eu posso remover o contorno. Aqui eu já posso deletar esse, olha só. Se eu colocar agora a cor verde, já dá certo. Então, por exemplo, se eu jogar essa logomarca minha para cá, olha só. Vou colocar um cinza para a gente visualizar. Agora, se fosse para usar ela como um arquivo único, é uma maneira que é muito usada em serigrafia. Vou duplicar ela aqui. A gente simplesmente pega essa parte, segura um Shift, joga no branco e apara. E posso apagar. Agora, olha só, eu tenho ele vazado no formato da logo. Se eu mudar a cor do fundo, ele continua só o branco e acompanha a cor do fundo. Certo? Com esse, vamos para o próximo. Vou criar uma nova página. Vamos agora para o Capitão América, que esse é muito simples também. E a gente pode seguir a mesma linha de raciocínio. Vamos criar um círculo. Eu vou enviar esse para trás.
Se você enviar para trás e mesmo assim o objeto de baixo não aparecer, você tem que salvar o arquivo. Às vezes o Corel dá erro se você não salvar. Eu vou salvar aqui como logomarcas. E após salvar, você dá um Shift Page Down novamente. Olha só, ele já aparece. Vou colocar a cor azul clara apenas para facilitar a visualização. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, dar um Ctrl D. O outro Ctrl D já vai fazer sair na mesma medida, olha só. E mais um. Agora aqui nós temos uma estrela que a gente vai usar aqui a ferramenta estrela. Vou colocar nela a cor amarela e vou centralizar nesse círculo. Segura Shift, seleciona os dois, C e E. Aqui essa estrela, no caso, ela não está totalmente centralizada, olha só. Eu vou alinhar as pontas dela e vou centralizar novamente. Agora a gente usa a ferramenta Forma e segurando Ctrl. Lembre-se de segurar Ctrl, se você não segurar, ela pode ir desalinhada. Então segura um Ctrl, joga aqui, pronto. Vamos mover a imagem para fora. Aqui agora a mesma coisa. Nós temos um vermelho, um branco, um vermelho e um azul. Como que a gente pode fazer isso aqui de uma maneira mais simples agora? Eu vou remover o contorno de todos, vou selecionar todos e remover o contorno com o botão direito aqui. Eu posso pegar agora esse azul, seguro o Shift, clico no vermelho e aparo. Agora esse círculo vermelho está separado. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, aparar. Eu também poderia ter feito no branco, deixa eu passar ele para verde, que o branco ainda está inteiro. Como eu já aparei aqui, se eu aparar o branco, ele vai ficar com uma parte no centro. Eu posso apenas dar 2 cliques ou pegar a ferramenta Forma e apagar a parte de dentro. Agora temos aqui o branco, eu vou jogar um fundo azul. Enviar esse fundo para baixo e para pegar essa cor do azul, vamos vir aqui na conta-gotas de cor e vamos usar a mesma cor. E colocar aqui como branco. Nessa logo agora, como ela está tudo separada, a gente pode fazer alguns efeitos que ficam legais, olha só. Eu vou usar aqui o sombreamento e a predefinição incandescente pequeno. Agora vou jogar 3 no enevoamento, para ele não ficar muito espalhado. E vou jogar a cor, vou pôr em RGB, cor preta. Aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl K para separar a sombra do objeto. Eu vou selecionar os dois, vou selecionar a sombra, olha só, dei um clique, retângulo em lente. Segurar um Shift, selecionar a parte vermelha e enviar para cima. Fazendo isso, deu o efeito de sombra aqui, ó. Se eu escurecer essa sombra, posso escurecer ela igual um bitmap. Perdão, primeiro tem que converter ela em bitmap. Bitmap, converter em bitmap, vamos por RGB 300. Agora ela não é um objeto com lente mais. Agora sim, eu posso dar um Ctrl B e escurecer ela. Assim tá bom. Se você quiser escurecer mais, você pode dar um Ctrl D para duplicar ela. Aí você vai fazer 2 sombras, mas uma só já tá bom. E eu vou fazer o mesmo nessa parte agora. Incandescente pequeno e vamos por 3 no enevoamento. Aqui agora seria interessante que a sombra, eu vou mover os dois para cima. Vou dar um Ctrl K, selecionar a sombra e esse dou um Shift Page Up. Aqui seria interessante que a sombra pegasse apenas dentro do escudo e não por fora como está pegando. Como que a gente corrige isso? A gente pode pegar aqui, desenhar um novo círculo, vou pôr amarelo nele. Vou pôr aqui. Ele não precisa ser tudo aqui do objeto, a gente não vai usar ele inteiro. A gente vai apagar ele depois. Eu vou clicar nesse círculo, segurar um Shift, clicar na sombra e vamos usar a interseção. Agora eu posso deletar a de fora e deletar o círculo. Olha só, eu criei uma outra sombra
que está só daqui para dentro. Ó. Se eu arrastar ela para fora, ela está aqui, tá vendo? Mas agora a gente usa só a parte de dentro dela. E olha que legal. E nessa logo do Capitão América dá pra gente brincar bastante nela. Podemos catar aqui agora o vermelho e vir aqui no preenchimento, ou então dar um F11 para abrir a opção de degradê. Vamos colocar do vermelho para um vermelho mais escuro. Um pouco mais. Agora eu vou clicar nessa outra parte vermelha. Olha só, eu selecionei a lente. Então eu seguro um Alt, porque essa parte vermelha está abaixo da lente. Eu vou segurar um Alt e clicar novamente. Agora eu selecionei a curva vermelha. Vou dar um Ctrl R para repetir o preenchimento que eu fiz no outro. Agora eu já tenho um escudo mais estilizado. Só falta a gente dar um jeito agora nessa estrela. E uma correção que precisamos fazer aqui agora é quando selecionar, esse aqui não está em cima de tudo e começar vindo do centro. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou selecionar aqui, perceba que aqui embaixo apareceu lente. Vou dar um Shift e agora dois objetos. Vou dar um Ctrl G para agrupá-los. Essa parte eu vou mover para o fundo, Shift Page Down. Eu vou mover novamente meu plano de fundo, Shift Page Down. E agora, esse branco, eu preciso que ele fique abaixo de tudo. Vou selecionar o branco e o plano de fundo apenas para mover os dois juntos. Shift Page Down. Pronto. Agora nós começamos aqui. Tem essa parte do vermelho, que está com a lente também. E esse branco, eu vou segurar um Alt, clicar nele e dar um Shift Page Up. Agora ele está para cima. Isso é apenas por organização, para colocar cada um em uma parte. Nesse azul aqui da estrela, podemos colocar um efeito de profundidade que fica bem legal. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou deletar aqui meu fundo. Essa logomarca está com 105 milímetros. Vou arrastar ela para o lado e na minha distância de deslocamento vou colocar 120. Vou pegar a minha estrela, mover para o lado, vou pôr amarelo nela. E agora, vou segurar Alt e clicar aqui até aparecer o azul e mover para o lado. Vou fazer uma cópia desse azul, vou dar um Ctrl D e jogar uma vez com a seta para o lado. Agora vamos aqui, ó, aparar a estrela no círculo, vou mover ela para baixo para guardar uma cópia dela. E esse azul, eu vou colocar ele mais escuro. Vamos colocar aqui ele bem marinho e com um degradê. De um marinho para um marinho mais escuro. E eu vou mover ele uma vez para o lado e Ctrl Page Down, para ele ficar abaixo. No caso aqui, o azul, eu fiz uma coisa errada, teria que ser um cinza, perdão. Vamos colocar aqui um cinza clarinho, para um cinza mais claro, que a estrela é branca, eu confundi aqui. E agora, nesse azul, vamos aumentar um pouquinho o cinza, porque não está dando tanta diferença. Escurecer um pouco ele. Agora sim. Agora nesse azul a gente coloca uma sombra. A mesma coisa, a sombra incandescente pequena. Estou tirando o enevoamento e a cor dela vamos jogar para o preto, RGB. E eu vou dar um Ctrl K para separar. E mover para o lado e mover essa outra parte. Ou pode ser um branco mesmo. Acho que o branco ficou legal, melhor do que o cinza. Aí olha só, agora temos um escudo com uns efeitos e ficou bem bonito. Só falta para arrumar ele agora, botar um efeito nesse azul. Quando você quiser selecionar o que está embaixo, segura Alt e vai clicando até aparecer aqui, ó, cor azul. Vamos colocar um efeito de degradê nele para ficar mais bonito. Vamos ver como vai ficar. Ah, agora sim. Bom, com isso encerramos o escudo do Capitão América. Vamos agora fazer a do
Batman. Quando você pegar alguma logomarca ou qualquer outro desenho que tenha os dois lados iguais, você começa fazendo um lado só e depois pode duplicá-lo. Vamos começar aqui, ó. Eu vou colocar um ponto bem aqui no centro, vou colocar a cor verde. Se você der um Ctrl S e enviar para cima, ela aparece. Vamos jogar ele aqui. E agora a gente mede aqui certinho. Pronto, a gente vai desenhar agora essa parte, para depois a gente só copiar e jogar ela para cá. Vamos começar. Nessa a gente pode usar a ferramenta mão livre. Aqui em cima, ferramenta mão livre, e vamos criando uns pontos. Essa parte aqui eu não vou fazer ainda, eu vou apenas deixar aqui e aqui eu vou deixar para fora. Já já você vai ver o porquê. Vamos só criar uns pontos e jogar ela aqui. Vou fazer essa parte aqui agora. Vamos botão direito, converter em curvas e a gente vai alinhando ela. O ideal é que vocês façam ao mesmo tempo. Vai pausando o vídeo e fazendo, ou então assiste tudo e depois apenas repete e vai voltando no vídeo se tiver alguma dúvida. A gente jogou aqui. Por que que eu não vou fazer essa curva aqui ainda? Ela é no mesmo ângulo, na mesma proporção do círculo de fora. Então a gente pode fazer ela de uma forma automática. Primeiro vamos desenhar esse elipse, esse círculo meio achatado. Vou colocar nele a cor azul. E vamos jogar aqui. Esse círculo, se eu duplicar ele e descer segurando Shift, ele não vai ficar perfeito. Perceba que aqui fica mais largo e aqui embaixo fica mais fino, a diferença. No círculo, a gente tem que usar a ferramenta contorno. Então, vamos clicar aqui agora nele e vamos vir na ferramenta contorno. E vamos jogar o contorno interno. Olha só, meu contorno interno está na cor amarela. Se você não estiver enxergando ele, vem aqui e coloca outra cor. Vamos colocar rosa. E agora vamos aumentando. Você também pode vir na mão aqui puxando. Olha só, jogando aqui. Só que eu gosto de valor exato, eu vou colocar 4,5. Mas não tem problema, você pode puxar ele manual, que olha só, o 4,5 passou um pouco. A gente pode, mas aqui em cima deu certo é porque não está centralizado o meu círculo no desenho. Mas aí você pode colocar puxando o manual. E agora eu vou colocar duas etapas de contorno. Olha só, a gente criou uma outra etapa aqui, que ela vai bater certinho com a asa do morcego. Aqui embaixo não bateu, por quê? Essa imagem que eu peguei na internet pode não estar feita sobre proporção exata. Pode que a pessoa que criou ela desenhou de qualquer jeito, sem fazer as medidas. Vamos dar agora um Ctrl K para separar esse grupo de contorno, que são esses três objetos. Ctrl K. Quando a gente separa com duas etapas, esses outros dois vão vir agrupados, olha só. É só desagrupar. Esse aqui, que está com uma cor roxa, vou passar ele para laranja. A gente não vai usar ele ainda, deixa ele parado ali. Esse outro agora, o interessante nele é a gente fazer o seguinte. Primeiro, vamos jogar aqui, que ele vai dar a altura também da orelha. E vou jogar ele nessa parte. Aqui agora a gente pode puxar o ponto mais para baixo, botão direito em curvas e vamos fazer essa curva. Pode ir ajustando com calma até ficar igual ou pelo menos o mais próximo possível. Pronto, joguei ele aqui, olha só. Aqui não está batendo porque, como eu disse, o desenho não está proporcional. E aqui em cima agora vamos fazer a mesma coisa. Nesse aqui eu não vou conseguir fazer com um ponto só, então eu vou dar dois cliques, criei um ponto, vou jogar ele aqui embaixo.
Com uma curva só ia ficar difícil fazer isso aqui, sem ponto no meio. Vamos jogar aqui. Aqui em cima a gente precisa ajustar. E agora a gente puxa esse canto. Aqui vamos suavizar o nó. E agora com o nó suavizado a gente termina os ajustes. Olha só agora. Com esse objeto selecionado, vou passar ele para vermelho. Que a gente fez. Com ele selecionado, a gente segura um Shift e clica aqui nesse último traço rosa. Tem que estar desmarcada essa opção. Com essa opção, objetos como preenchidos, se eu clicar aqui, já seleciono o azul. Nesse caso, eu prefiro usar clicando no próprio contorno, que a gente tem um controle melhor. Vamos selecionar o vermelho, segurar Shift e clicar aqui no rosa. E vamos dar o interseção. Agora, essa interseção eu vou colocar a cor verde e a gente pode apagar esse vermelho. E aqui podemos remover o contorno e esse círculo a gente não precisa mais dele. Olha só. Agora basta dar um Ctrl D e pegar aqui e mover para o lado. E segurar Ctrl. Segurando Ctrl, ele vai na medida exata. Temos agora essa parte e a outra parte. Como que a gente faz? Vamos soldar as duas agora. A gente segura em uma, com Shift, clica na outra e vamos soldar. Prontinho. Aqui em cima, se você quiser ajeitar, basta suavizar o nó. Ou pode até deletar, com a curva já feita. Agora aqui, é muito simples, a gente coloca a cor. Eu vou mover a imagem para o lado agora. Aqui vai preto, amarelo e preto novamente. Para que a gente não precise ter esses três objetos, a gente pode catar esse morcego, segurar um Shift, clicar no amarelo e aparar. Agora a gente pode pegar esse morcego e deletar, que a gente tem o amarelo já vazado. Só agrupar, dar um Ctrl G, pronto, temos a logomarca do Batman. Vamos agora para a última logomarca da Mulher Maravilha. Eu vou criar aqui uma nova página e apertar um P para mandar para o centro. Essa aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai desenhar esse lado do W e depois duplicar. Vamos começar aqui criando essa reta no centro do desenho e vamos colocar a cor azul. Essa é mais simples, a gente pode jogar aqui usando a ferramenta mão livre, não se esqueçam. A gente pode jogar um ponto aqui, esse outro aqui de cima aqui. Vamos usar a ferramenta forma para ajustar no lugar exato. Aqui está ok. E aqui embaixo está ótimo. Vamos agora, nesse caso aqui, a gente tem uma reta até aqui aproximadamente. E o restante vai virar uma curva. Aí essa curva vai vir aqui e agora temos outra reta. O que a gente faz? A gente cria o ponto aqui e segura Ctrl. E vem na linha reta. Que aí o Ctrl ele só deixa a gente andar se for uma diferença boa, olha só. Então enquanto você estiver com o mouse um pouco fora, ele vai continuar reto. Vamos jogar aqui. Agora vamos vir nessa outra parte. A gente tem uma curva leve, uma outra curva aqui. Vamos vir com a ferramenta forma para ver se está no lugar exato. Pronto, a gente jogou aqui. Vamos voltar para a mão livre e usar o Ctrl novamente para que vá reto o desenho. E agora é só ligar o ponto para a gente terminar. Pronto, vamos pegar a ferramenta forma e fazer as curvas. Aqui, uma dica, você pode selecionar esse nó aqui e vir em suavizar, mesmo que aqui seja uma reta.
Aí ele vai acompanhar, olha só, o final dessa reta. Aqui a gente não pode mais descer, só pode puxar para um lado ou para o outro. E a gente pode descer, que ele sempre vai ficar reto aqui. Aqui a gente pode fazer a curva. E como a gente tem uma curva dependendo de duas retas, a gente pode suavizar esse nó e suavizar o outro, que já vai ficar mais fácil ajustar ele. Em alguns casos, com uma logomarca que foi pega na internet, não vai ficar exata essa curva, tá vendo? Por quê? Porque quem criou essa logo não fez ela com perfeição, deixando igual os pontos. Então, para fazer igualzinho, a gente teria que mexer nela um pouco. Vamos tirar a suavização do nó, mas eu recomendo que você faça meio que gabaritada a sua arte, para que não fique assim, porque depois fica feio uma curva mal feita. Que nem esse caso. Mas, ó, dá pra gente fazer, mas não vai ficar um resultado legal. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Porque aqui no caso esse W ele tinha que subir reto, ele não podia subir com essa curva nesse começo. Mas a imagem está assim, vamos seguir ela. Pronto, a gente fez essa parte, a gente não precisa duplicar ela ainda. Vamos testar agora se essa parte a gente consegue usar igual aqui embaixo. Para isso, eu vou dar um Ctrl D e vamos mover aqui. Olha só, ela dá igual. E vou dar mais um Ctrl D agora, que a gente já fez a outra parte. Aqui a gente pode usar aqui, arrastar ela para o canto. E agora a gente precisa mexer nessa curva. Vamos pensar uma maneira. Vamos jogar aqui, ó. A gente joga aqui, mesmo que ela esteja passando. E vamos usar a ferramenta Forma. Seleciona esses dois pontos e segura Ctrl para arrastar elas para o lado. Tá vendo aqui essa diferença? É porque não fizeram exato. Como teria que ser? Teria que duplicar, que é a maneira correta. E agora, para a gente fazer essa quebra aqui na maneira proporcional. Como que a gente vai fazer isso? Vamos usar aqui a primeira parte que a gente criou e usar a ferramenta Contorno aqui embaixo. Do lado abaixo de sombreamento, Contorno. E vamos pôr um contorno externo com apenas uma etapa. E vamos vir aqui agora, ó, diminuir um pouco. Com 1,5 deu exato, tá vendo? Vamos dar um Ctrl K para separar. Essa parte rosa que eu desenhei, deixa eu preencher ela. A gente vai segurar um Shift, clica nessa outra parte e apara. Agora a gente pode deletar o rosa. Olha só que legal. Temos exato aqui, ó, vou pôr ele de verde. Esse verde que saiu para fora, a gente pode vir aqui em separar. Dá um ESC, pode clicar nele e apagar. Essa parte de baixo agora, ela já não está tão exata. Olha só. Ela tem uma certa diferença. O que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar essas curvas que já estão feitas e vir aqui com a ferramenta Forma. Ou dar dois cliques. Segurando o Ctrl para arrastar reto para baixo. E aqui a mesma coisa. Aqui não deu para segurar Ctrl, pois não está reto. Essa parte agora, a gente pode pegar esses dois pontos e segurando o Ctrl, jogar aqui. E agora a gente precisa dessa parte. Vamos diminuir um pouco. Eu estou sempre segurando o Ctrl para que ela vá reta. Não nessa parte, só quando vai arrastar reto. E a gente aumenta aqui e sobe um pouco. E agora aqui a gente vai descer. E esse aqui, segurando o Ctrl também, vamos descer. Olha só, nesse caso, esse W de baixo ele foi feito com uma reta e aqui fizeram com uma curva. Pronto. Agora eu vou selecionar esses três e colocar nele a cor rosa, só para a gente visualizar.
Vamos duplicar, Ctrl D, e mover para o lado segurando Ctrl. E soltar aqui. A gente pode soldar tudo. Temos um único objeto. Esse contorno preto agora é muito fácil. A gente vem na ferramenta Contorno e com 1,5 mesmo deu certo. Vou dar um Ctrl K para separar. Preto e amarelo. Olha só. Tem alguns erros que podem dar no Corel algumas vezes. Se, por exemplo, a gente tem aqui esse objeto. Vamos desenhar ele. Agora pode que não deu erro. Às vezes é num objeto ou outro que você fazer isso pode acontecer. Se, por exemplo, eu duplicasse ele aqui e ao soldar os dois ele aparecesse algumas linhas aqui no meio, eu vou separar ele para que apareça. E soldar, olha só. Ele continuou com o contorno. Se eu preencher e remover o contorno, tem essa parte. Como que a gente corrige isso? Você desenhou, por exemplo, uma parte do W, outra parte e a outra parte. Se você não desenhou elas alinhadas, aqui a gente vai ter, olha só, observa a linha, uma diferença nelas. Então, se eu duplicar e fazer assim, vai ficar essa diferença, tá vendo? O que a gente pode fazer? Depois que você desenhou essas três partes, vamos supor aqui o W, como que ele é? Deixa eu tirar o zoom. Só desenhar ele mais ou menos aqui. A gente desenhou aqui uma parte, depois desenhou a outra. Aí, o que você pode fazer? Você pode pegar ele aqui e aumentar, pega esses dois pontos, aumenta, mas mantendo o alinhamento. Você alinha aqui, ó, e mantém ele. E faz a mesma coisa no outro. Aí, depois que você fez isso, você pega, faz um retângulo aonde seria o centro do desenho, puxa e apara nesse e apara no outro. Com isso, você fez uma linha exata entre eles. Agora você consegue duplicar e juntar tudo. Que não daria esse erro, por exemplo, nesses dois quadrados que eu desenhei, a mesma coisa. A gente aumenta eles um bocado e joga aqui. Vou soldar para ficar mais fácil. Aí a gente tem os três alinhados. Bom, com isso encerramos essa aula com alguns vetores bem simples, mas essas técnicas de aparar, soldar e interseção são técnicas que a gente vai usar muito na vetorização. Então pratique bastante elas e até a nossa próxima aula.